Olá, discutir educação e as formas de compor o nosso processo educacional, além de ser um direito, é uma obrigação. E se puder fazer isso com as novas ferramentas, a tecnologia, muito melhor. É o que vai acontecer no 2º Congresso Nacional de Educação Familiar, aqui em Bauru, mas na verdade é online, então o conceito de Bauru aí está diluído pela função tecnológica, do dia 6 ao dia 13 de junho. Estão conosco 2 doutores em psicologia, cada qual em sua área, o Celso Zonta na área de psicologia social e a Marisa Meira na área de educação, pertencente à Unesp de Bauru, por onde passou a sua carreira, ambos, aliás, para conversar conosco sobre o 2º Conefam. E aí a gente vai inteirando você que está em casa aqui através da TV Câmara sobre esta participação que é possível ser realizada, inclusive, por todas as pessoas. A gente vai explicar isso ao longo do nosso programa. Marisa, vocês já tiveram a experiência do primeiro Conefam, então vamos inserir ele no horizonte das pessoas para que quem está nos acompanhando possa entender o que está acontecendo. Então, Nelson, primeiro, obrigada pelo convite, sempre muito bom estar aqui com você. Em outubro do ano passado, nós lançamos o primeiro Conefam. A intenção, e que se mantém até hoje, é de criar um espaço em que as pessoas, em geral, qualquer pessoa, mas muito particularmente famílias, professores e outros profissionais que tenham interesses em repensar práticas educativas, então é um conceito amplo, né? Então, prática educativa não é só o que acontece na família, o que acontece na escola, né? Mas são todas as práticas que se voltam para a formação das pessoas. Então, esse é o nosso público-alvo. E a intenção é compartilhar com essas pessoas conhecimentos que sejam importantes para a melhoria dessas práticas. Então, esse congresso primeiro aconteceu em outubro do ano passado. Houve uma avaliação bastante positiva. Quando lançamos esse primeiro, nós não tínhamos assim, uma ideia do que poderia acontecer, né? Quantas pessoas teriam esse interesse. Nós tivemos por volta de 11.200 pessoas inscritas, e durante o evento foram 50.000 visualizações. Em seguida foi feita uma avaliação e os resultados foram bastante positivos, né? Então, essa forma de fazer, né, o conhecimento chegar às pessoas se mostrou bastante eficiente, bastante adequada, e isso gerou muita expectativa. E imediatamente as pessoas já começaram a perguntar quando aconteceria o segundo, né? Vocês têm uma série de plataformas de conteúdos, usando a plataforma no sentido duplo aí, porque nós estamos falando de internet online, também falando da questão do conteúdo. E dividiram em várias temáticas, como vai acontecer nesta 2ª edição de novo. Exatamente. O nosso ponto de partida é pensar assim, na sociedade de hoje, né, com essas características, com essa complexidade, com essas demandas, o que será que famílias, professores e outros profissionais necessitam para educar melhor as nossas crianças e jovens? Porque durante muito tempo a sociedade não problematizou suficientemente essa questão das práticas educativas, né? Então, havia uma concepção generalizada de que bastava ter filhos, né, e cuidando cotidianamente das necessidades que surgiam. Num determinado momento as crianças iam para a escola, né, e pronto, né? Não havia muito essas indagações assim, o que será que eu estou formando? Quem eu estou formando? Para que eu estou formando, né? Então, quando essa preocupação começa a aparecer, isso demanda um outro tipo de postura, um outro tipo de concepção do que seja criança, do que seja aprendizagem, do que seja desenvolvimento, da importância do adulto como mediador nesse processo de desenvolvimento. Então, pensando nisso, a gente foi definindo temas, né? Então, no primeiro Conefam, nós trabalhamos com 19 temas diferentes, né? E todos eles sempre nessa direção. Então, teve um bloco, por exemplo, voltado para a questão das relações entre pais e filhos.
Como é que se dão essas relações, como melhorar o diálogo. Então, nós tivemos 3 palestras que focaram mais essa questão. Depois nós trabalhamos também algumas dificuldades mais específicas pelas quais algumas famílias e também educadores passam, como, por exemplo, a questão das drogas, do luto, né, das perdas, da separação dos casais. Então, foram momentos em que a gente trabalhou com algumas questões mais específicas. Dentro dessa linha ainda também falamos sobre bullying, né, na escola, mas o interessante foi que todos os temas foram trabalhados pensando na família e na escola, né? Essa intersecção de conhecimento e de interação, para que as pessoas em casa já entendam, Celso, ela está ligada à questão do blog. Sim. Você já tem um trabalho sistematizado no blog compartilhando saberes que tem a ver com o que nós estamos falando. Sim. O blog Compartilhando Saberes, Nelson, foi uma iniciativa minha e da Marisa. Nós sempre estivemos na universidade e sempre prestamos serviços à comunidade, que é um papel também da universidade pública, né? Eu me aposentei na universidade pública, a Marisa se aposentou na universidade pública e nós sempre tivemos assim, uma grande ansiedade em relação ao papel da universidade pública, no sentido de transmitir esse conteúdo para a sociedade, para a grande maioria necessitada, né? São conhecimentos muito importantes. Nós sabemos que no caso brasileiro, a universidade pública, ela tem um papel vital na pesquisa, né? Na qualidade da graduação e da pós-graduação, né? Ela hoje nos serviços de graduação e de pós-graduação são os melhores cursos do país. É na universidade pública que mais se produz conhecimento científico, no caso brasileiro, né? E nós tivemos o privilégio, né, de dar aulas por mais de 35 anos na universidade. E sempre tivemos projetos de extensão prestando serviço à comunidade. E nesses projetos de extensão nós percebemos a grande necessidade, quer seja da comunidade, quer seja dos serviços públicos, né, em ter essa orientação mais qualificada para que desenvolvessem projetos que fizessem diferença, né? E também tem muitos conhecimentos na universidade, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, né? Os programas de pós-graduação, de formação específica, que acabam ficando na prateleira e que fica de conhecimento e acesso a um grupo muito restrito, né? Isso sempre nos incomodou. É uma experiência real, eu que vim da universidade pública, inclusive num outro patamar, numa outra escala das monografias, inclusive dos trabalhos orientados por professores com os estudantes, alguns deles para poder disseminar em um outro grau, lógico, de conhecimento, mas que ficam circunscritos ao ambiente interno. Isso. Sempre ficaram dentro das prateleiras das bibliotecas da universidade, hoje já até por uma solicitação do Ministério da Educação, elas ficam também na Biblioteca Nacional. Mas quem da população, da comunidade, tem acesso à Biblioteca Nacional ou sabe que esses conhecimentos estão lá? Ou como decodificar esses conhecimentos para uma linguagem de fácil acesso, de fácil entendimento, para que as pessoas façam a articulação desse conhecimento científico com os problemas de viver do dia a dia. Então é isso que nos incomodou e que nos inspirou em construir o blog Compartilhando Saberes. A ideia é essa mesmo, compartilhar saberes. E a disponibilidade, fazendo uma conexão com o Conefunk, dessas temáticas, algumas delas estão também no blog, acabou sendo natural essa intersecção entre conhecimento? Então, o blog promove de tempos em tempos o Congresso Nacional de Educação Familiar. Estão juntos. Né? Então, estão juntos. É uma iniciativa do blog Compartilhando Saberes, a promoção do Congresso Nacional de Educação Familiar, que a Marisa explicou. Todos esses conteúdos que se encontram no Congresso Nacional de Educação Familiar, eles são discutidos e postados no blog. Obviamente, sem a profundidade que um congresso possibilita, né?
No congresso, nós convidamos doutores dos mais diversos cantos do país, doutores de alta qualificação e capazes, pela sua própria experiência, de comunicarem com linguagem de fácil acesso para que pais e professores, por exemplo, de redes municipais e estaduais, saibam entender e estabelecer a relação entre o conteúdo específico e seus problemas de prática profissional ou de vida cotidiana familiar, né? Então, o blog discute essas questões. Nós postamos bibliografia, nós fazemos pequenas inserções de textos, né? Fazemos indicação de livros, de teses, dissertações, né? Nos mais diversos temas. E desse conjunto de temas que o blog dissemina, né, escolhemos alguns desses temas para fazer parte dos congressos de educação familiar. Okay. Só para quem está em casa não ficar aflito, como é de 6 a 13 de junho e é online, essa altura da nossa conversa já está claro, como as pessoas fazem para participar, Marisa, qual o formato, os horários dessas palestras, dessas possíveis, de todas essas temáticas? Então, a inscrição ela é gratuita e ela pode ser feita acessando www.conefam.com.br. Nesse site, vocês vão encontrar a programação completa e todas as orientações sobre como vai ser esse acesso. Mas o que eu já posso adiantar, né, em linhas gerais, nós vamos ter 2 palestras por dia e as pessoas que fazem a inscrição, meia hora antes do horário marcado para aquela palestra, vão receber um link e vão acessar o link exatamente naquela hora que foi prevista no programa. Então, é como funciona um congresso, né, normal. Okay. Tem um horário, tem uma palestra prevista e você acessa aquele link e assiste e pode, durante toda a apresentação do palestrante, também encaminhar comunicações, dúvidas, que posteriormente serão respondidas e encaminhadas pela equipe, né, que dá suporte. Esse processo do chat não é automaticamente logo após a palestra, vai depois para a questão, para as pessoas entenderem a questão do retorno e da comunicação. Sim, se for alguma dúvida sobre a questão do suporte, porque algumas pessoas, por algum motivo, no momento, às vezes tem alguma dificuldade técnica no acesso, então isso é resolvido na hora. Agora, o que tem a ver com o conteúdo, a gente seleciona todas essas questões e uma semana depois nós entramos ao vivo respondendo o que, porventura, os palestrantes não tenham tido condições ou tempo de abordar ali naquele momento. Como nós estamos divulgando já aqui, e esse será de 6 a 13 de junho, pode fazer inscrição até o dia 6, é só acessar o conefam.com.br, que está na nossa tela de informações. Exatamente. Então, é muito fácil, muito rápido, bastante tranquilo. Da experiência do primeiro congresso, para compartilhar, é aberto ao público, mas tem aqui, pelo conteúdo das palestras que eu estava vendo, além da questão da formação acadêmica, que deve atrair profissionais, dada a diversidade da questão do tema e dos conteúdos de cada um aqui do ponto de vista intelectual, professores, o magistério deve estar presente aqui de forma mais significativa. Sem dúvida. Nós temos aí um contingente de pelo menos 40% das pessoas que nos assistem são professores de rede pública, quer seja municipal ou estadual, e espalhado pelos diversos cantos do país. É interessante a gente observar o perfil deles, que muitos do Nordeste, o que dá para a gente perceber que provavelmente falta muito educação continuada, formação continuada para esses docentes nessas redes municipais. E nesse sentido o blog ele presta um serviço muito interessante, né, através do Conefam, possibilitando um conteúdo específico, né, um debate específico, tema específico, com conteúdo, com qualidade, com teoria para essa população. No Conefam 2, a estrutura de cada uma das palestras, ela dura mais ou menos entre 1h20 e 1h30. Nós temos um momento de apresentação do palestrante, depois o palestrante ele vai falar em torno de 45 minutos sobre um tema específico, e depois, tanto eu quanto a Marisa, fazemos perguntas ao palestrante
de uma tal maneira que fica bem diversificado o leque do tema que ele vai falar. Como organizadores da Sistematizada das Palestras, vocês fazem essa mediação em relação dos conteúdos para poder disseminar isso. A gente se coloca ali naquele momento no lugar de pais e professores. E a gente tenta fazer esse exercício de pensar como que essas questões que esse palestrante colocou, né, podem ser colocadas em prática por essas pessoas, ou que dúvida, como pai, mãe, professor, poderiam surgir, né? Então a gente faz um pouco esse papel do público, né, levantando questões que permitem... Fazendo um raciocínio sobre esse apontamento, que às vezes a gente está no universo da nossa aldeia e esquece de fazer o raciocínio das outras aldeias ao nosso entorno. Quando você tem um congresso dessa dimensão, aproveitando a questão online, você falou da educação continuada, a gente talvez não faça o raciocínio para o leigo, para o professor, para o pai do aluno, que nas outras tantas regiões, além de não estar aplicando, por exemplo, a educação continuada, sequer estejam tendo oportunidade ou experiência de compartilhar, usando o nome, compartilhar saberes nesse nível, né, de profundidade. Sim, essa é uma necessidade, mais do que uma necessidade, é uma exigência. Hoje, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual, os planos municipais, eles são obrigados a prever, quer dizer, hoje é muito claro, e se tornou um imperativo, que o professor ele tem que ser continuamente formado. Por quê? Porque ele não tem competência? Não. É porque cada vez mais ele tem que estar pronto para encarar desafios que são muito diferentes ao longo do tempo, né? Então, há uma grande quantidade de conhecimentos que já foram acumulados na área da pedagogia, da psicologia, da filosofia da educação, da sociologia, enfim, né? Um conteúdo muito grande de conhecimentos, sem contar as coisas específicas, né, de cada disciplina, de cada conteúdo, que poderiam vir ajudar em muito o trabalho do professor, né? E é preciso aproximá-los, né, desses conteúdos. Isso, Moda, que aqui a gente está falando da nossa célula aqui, inclusive a gente teve o prazer de discutir a questão da escola, qual escola, para quê, né, como fazer esse perfil. Vou pegar um pouquinho o gancho para fazer um mini conceito aqui das nossas questões. A ideia de que o professor tem formação estática já está bastante antiga, envelhecida, do ponto de vista da formação. Uma contribuição, então, só para a gente compartilhar um pequeno saber aqui. E a ideia que serve para as outras profissões, como no jornalismo, por exemplo, de que ao mesmo tempo você tem um radar satelizando vários conhecimentos, o confronto entre o específico e a pulverização de conhecimento para ele não ser um generalista. Como ele lidar com as duas questões? Falando para quem está no magistério lá. Sim, eu acho que assim, todos, principalmente o professor, né, ele precisa ter o seu conhecimento específico para poder transmitir, né? E tem que ter o seu suporte teórico para esse conhecimento específico, mas ele também tem que ter um universo cultural muito grande à sua disposição, né? Ele tem que ter acesso à cultura, né? E faz parte da sua formação ele ter acesso a todos os bens da riqueza cultural da humanidade, porque isso reforça, amplia horizontes, humaniza e possibilita ele a fazer essa relação com os seus alunos, com os seus educandos, né? O professor, na cabeça do magistério, falando da questão fundamental, lógico, óbvio, que é a questão da educação, de que ele, além do conhecimento específico que ele já vai adquirindo ao longo da dele, ser um ser social em todas as suas vertentes. E um trabalhador intelectual, né? Essa é uma ideia que não é disseminada o suficiente. Muitas vezes o próprio professor não se vê assim, mas o professor, ele é, antes de mais nada, um trabalhador intelectual. Ele é alguém, né, que trabalha com a ferramenta das ideias, né, e que são ideias que podem produzir mudanças, não só porque o aluno aprende né, aquele conteúdo determinado, mas porque ele vai desenvolver novas funções psicológicas superiores, né? E como trabalhador intelectual, ele tem que ser também um grande exemplo para os seus alunos, né? Ele tem que ser uma pessoa que tenha a cultura na melhor acepção dessa palavra, né?
é alguém que Paulo Freire diria, né, que é uma pessoa com autoridade. Autoridade porque ele tem autoria de si. Ele já absorveu tantos conhecimentos que ele é capaz de compreender o mundo de uma outra maneira, né? E isso exige muito estudo, muito investimento e muito acesso à cultura, né? E aí, quando o Celso comenta que nós tivemos 40% no primeiro Conefam de professores, isso nos emociona bastante e nos deixa muito contentes, porque apesar de todas as condições ruins, né, que o professor hoje enfrenta na sua formação inicial, na formação continuada, nas questões salariais, condições de trabalho, né, e até na própria valorização social, que nem sempre é aquela que ele merecia ter, apesar de tudo isso, né, é um professor que continua buscando, né, e isso é algo que a gente pretende estimular ao máximo. Quer dizer, quanto mais o professor puder trazer para si, né, esse patrimônio humano da humanidade, maior riqueza ele vai poder trazer para o trabalho dele com os alunos de qualquer idade. Eu gostaria de acrescentar, na continuidade do raciocínio da Marisa, que acho que esse professor, ele também tem que ter um conhecimento crítico, né? Nós estamos falando de uma educação social valorativa. O primeiro, que o conteúdo não é neutro; segundo, que ele presta também um serviço social produzindo pensamentos autônomos. Como é que você constrói pensamento autônomo? Fazendo com que o outro pense a respeito do conhecimento, né? Por que eu tenho esse conhecimento? O que é esse conhecimento? O que está por detrás desse conhecimento? O que é esse conteúdo, né? Então, existem certos conteúdos na esfera muito mais da formação do alunado, que necessariamente eu preciso de ter o conhecimento crítico a respeito, né? Então, o docente também ele precisa ter essa formação de conteúdo crítico para poder fazer o aluno também ter esse conhecimento crítico e formar pensamento autônomo. E aí sim nós estaremos formando o futuro cidadão. A escola, então, não é a mera transmissão do conhecimento, não se trata somente disso, mas de uma transmissão crítica desse conhecimento. Muito bom, isso dá para quem está nos acompanhando uma espécie de um aperitivo para entender, aí em forma aprofundada ou direcionada, a questão da diversidade de temáticas. Para dar 2 exemplos, aproveitar que a Marisa está aqui e o Celso conosco. A Marisa, por exemplo, vai falar num painel específico sobre bullying e relação escola-família. Isso. Bom, em relação à escola-família, né, nessa palestra eu vou tentar trabalhar assim, qual é a perspectiva dessa relação, porque hoje todos concordam que essa relação é importante, que a escola não consegue fazer o seu trabalho adequadamente se não houver uma participação da família, porém poucas vezes a gente para perguntar que participação queremos, que tipo de relação é essa, né? Então, eu procuro problematizar várias maneiras, né? Faço análise crítica de várias maneiras de se pensar essa questão e encaminho a minha fala no sentido de propor algumas concepções e alguns indicativos que as escolas poderão usar para estimular a participação dos pais. Então, várias práticas, né, que ou não existem ou que existem de uma maneira muito incipiente ainda, que poderiam ser estimuladas, porque essa participação, assim como qualquer outro tipo de participação, ela não se dará de maneira espontânea. Ela tem que ser intencionalmente construída, né? Então, neste caso, a iniciativa cabe à escola. A escola intencionalmente tem que buscar essa parceria. Então, eu procuro, na minha fala, apresentar alguns caminhos, muitos deles já feitos, né? Já encaminhados com bastante sucesso em várias circunstâncias, né? E no caso do bullying, que é um tema bastante atual também, né?
trabalhar desde a questão do conceito do bullying, que nem sempre fica claro, muitas vezes ou tudo é bullying ou nada é bullying, né? Não, qualquer tipo de coisa é assédio ou não, isso é tudo bobagem, isso faz parte do processo de socialização, né? Então, afinal de contas, o que é o bullying? Quais são os atores envolvidos, né? Então, quem é aquele que pratica, quem é a vítima, quem são os espectadores, né? Que consequências esse fenômeno do bullying vai trazer para todos os envolvidos, especialmente para o bullying. E também eu vou encaminhando para trabalhar bastante assim, como que pais e professores podem identificar quando uma criança ou um jovem está possivelmente ou praticando ou sofrendo o bullying, e que medidas a gente pode tomar para proteger as nossas crianças. Então, numa perspectiva bem clara de que o bullying ele é um fenômeno que desumaniza e ele precisa ser encarado com seriedade e, se possível, eliminado, porque ele não traz nada de bom, nada de positivo para o nosso desenvolvimento. Para poder fazer a intersecção que eu digo aqui, e a comunicação no sentido dos dois vetores, de lá para cá, da escola, a família, da escola, da família para a escola, você já tem uma experiência que a gente teve o prazer de conversar, Celso, que também faz parte do conteúdo de palestra, para aproveitar a sua presença, dos conselhos, os conselhos escolares e da gestão democrática. Sim, na minha palestra eu vou falar sobre o papel que o conselho escolar pode exercer no fortalecimento da gestão democrática. Eu começo falando a respeito da gestão democrática como um imperativo necessário para a gente fazer uma educação social, trazendo a comunidade para dentro da escola, né? Falo um pouquinho do próprio histórico do país, das ditaduras, de como esse processo de construção da democracia do país foi trazendo um caldo cultural bastante autoritário para as instituições sociais e até para as políticas públicas. E que com a abertura democrática também foi surgindo todo um processo novo também para dentro da escola, né? A própria Constituição de 88, que nós chamamos de Constituição Cidadã, já previa a noção de gestão democrática, né? Posteriormente, as leis de diretrizes e bases falam necessariamente de uma gestão democrática e da organização de uma representação entre pais, servidores de apoio e professores em conselho escolar. E que o conselho escolar fosse a célula fundamental de administração do dia a dia da unidade escolar. Então nós vamos falar um pouco disso, quer dizer, o que é o conselho escolar, para que serve, quais são suas funções, né? A função deliberativa, a função fiscal, função mobilizadora, a função consultiva, e como isso pode incidir no dia a dia da escola em termos de aprofundamento da gestão democrática. E o quanto isso é importante no sentido de diminuir conflitos, né? Conflitos entre pais e professores, conflitos entre professores e servidores, servidores pais, que costumam ocorrer no dia a dia da escola, porque não necessariamente fazem o diálogo entre esses segmentos e também esses segmentos não são devidamente representados e articulados com o dia a dia da escola no sentido de não só dirimir conflitos, mas de, por exemplo, estabelecer qual é a opinião do pai a respeito da escola. Um pai sabe muito bem quando o seu filho vai bem ou quando vai mal na escola. Ele pode não entender muito bem de projeto político-pedagógico, mas a sua opinião a partir do seu filho, a partir do que ele vê no dia a dia da escola, ele pode estabelecer uma relação de diálogo com o docente, com a direção da escola, no sentido de intervir para a melhoria da qualidade dessa escola, né? Então, o conselho escolar ele vai ser muito importante, não só na gestão, mas na melhoria da qualidade da educação, né? Celso Zonta e Maria Meira, obrigado por ter vindo compartilhar conosco a questão do segundo Conefam, de 6 a 13 de junho, com inscrição online. Vocês entram lá, como está na tela, www.conefam.br.
e para quem também quer intersecção, faz parte da organização, ter informação ou já dar uma pincelada, olhar algumas temáticas e trocar informação, tem o blog Compartilhando Saberes, que faz parte da organização do 2º Conefam aqui em Bauru. Conversar sobre educação e essas iniciativas, além de ser um prazer, é uma missão nossa aqui também. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada. 2º Conefam, de 6 a 13 de junho, inscrição gratuita para quem quer acompanhar, e tem todos os outros módulos lá, para você que vai querer ter acesso à certificação, enfim, você entra no site conefam.com.br ou acessa o blog Compartilhando Saberes, tudo junto, e você vai poder interagir e poder ampliar o seu horizonte de informação e, sobretudo, trocar depois informação sobre a questão do mundo da educação. E isso, óbvio, é muito importante. Até o nosso próximo programa.